Alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que saudade de vocês, né? Vamos lá, a nossa aula de hoje, 5 de novembro, tema Constituições Brasileiras. Estamos ainda fazendo a revisão, tá? A nossa habilidade é compreender de que maneiras a cidadania está formalmente concebida na Constituição Brasileira de 1988, ok? Pergunta: será que durante a nossa história todos compartilhavam dos mesmos direitos? Vocês acham que tudo isso que a gente conquistou por lutas sociais e movimentos sociais que a gente já estudou, né, no mês passado, a gente conquistou tudo isso daí, foi assim, tão fácil, simples assim? Olha essa imagem, por exemplo, né, que é de um filme, até no YouTube, que dá ponto de equilíbrio até, e eles mostram que é a questão dos direitos iguais. Até que pontos os direitos são iguais de fato? Pense nisso, né? Então os direitos, resposta para isso, né, nem sempre existiram. E ao olhar para a história do Brasil, a gente vai enxergar esses processos histórico-culturais, né? E perceber que os direitos foram com base em segregações raciais, sociais, lutas sociais constantes do povo, que reivindica seus direitos, guerras civis, vamos dizer assim, né? No nosso país mesmo, nas regiões, contra o Brasil colônia, o Império, e depois a questão da abolição da escravatura, né? Que demorou também, foi em 1888, mas ainda continuou se alargando aí. Enfim, o racismo e tudo isso daí contém o nosso país aí. Um glossário para a gente entender um pouquinho sobre as questões sobre a Constituição, né? A gente fala de Constituição Federal. Primeiro, o que é uma carta outorgada? Uma carta outorgada é quando a Constituição de um país, de uma nação, ela é imposta por um governo autoritário, tá? Gravem isso. Carta promulgada é uma Constituição democrática que tem uma Assembleia Constituinte, né? O povo, que é o povo soberano, participa dessa Assembleia que constitui essa Assembleia Constituinte. Isso aconteceu em 1988, por exemplo, né? Não só em 88. Estado confessional. O que é Estado confessional? É um Estado com base religiosa. Por exemplo, lá no Oriente Médio, muitos países é um Estado confessional porque a base religiosa é muçulmana, né? Nós aqui já fomos algum dia Estado confessional com a Igreja Católica no nosso país. Hoje em dia não. Hoje em dia nós somos o Estado laico. E o que é o Estado laico? É o Estado separado da religião, seja qual for ela, né? Então, política e religião não se misturam. Então vamos separar Estado laico, tá? Voto censitário é um voto limitado, é um voto parcelado. Regime ditatorial é um regime autoritário, sem participação popular. A Assembleia Constituinte é um órgão colegial formado por uma Assembleia Constituinte representativa do povo, o qual reescreve e pode até criar uma nova Constituição Federal. Então vamos falar da nossa primeira Constituição Federal, novamente, que foi de 1824, né? Que foi na época do Brasil colônia, tá? Ainda o Brasil era colônia de Portugal. O Brasil chamava-se Império do Brasil. Era uma carta outorgada, portanto uma constituição imposta, não está aqui, né? Tinha uma monarquia constitucional de 4 poderes. São os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E o quarto poder qual é? Moderador. E esse moderador era a última palavra do imperador na época. Então ele tinha a última palavra. Passava pelos 3 poderes. Se chegasse no moderador, que era o imperador, a última palavra dele, se ele falasse que não, não. Então não tinha uma certa liberdade, né? Cargos vitalícios, voto censitário com base nas posses e o Estado confessional católico. Ou seja, no começo nosso país era um Estado, não era Estado laico, era Estado confessional na Igreja Católica. A segunda Constituição Federal foi de 1891, né? Passou a ser chamada de Estados Unidos do Brasil. Olha que legal o nosso nome. Carta promulgada, ou seja, houve uma Assembleia Constituinte, o povo participou. Voto universal, exceto os analfabetos. Não era tão universal. Era para quase todo mundo, né? República presidencialista, que aí era a época aí da República Velha, ou a Primeira República. O Estado laico, já não é o Estado mais confessional, tá? E os 3 poderes. Depois temos a terceira Constituição, né, do nosso país, também ainda chamada de Estados Unidos do Brasil, em 1934, né, uma carta promulgada, ou seja, tinha a Constituição
da Assembleia Constituinte, do povo participando. República, houve nessa época uma reforma eleitoral, para mulheres e voto secreto, né? As mulheres podiam votar, e o voto secreto também. Reforma de surgimento das leis trabalhistas, a CLT na era Vargas, né? O Estado laico e os 3 poderes. Depois temos a 4ª Constituição do nosso país, em 1937, no Brasil ele chamava Estados Unidos do Brasil. Carta outorgada, então foi uma carta imposta, né? uma Constituição imposta pelo governo autoritário daquela época, que era Vargas, Estado Novo, né? Um regime ditatorial, a abolição dos partidos políticos e da liberdade de imprensa, a prorrogação do mandato do presidente, ele prorrogou o mandato dele até 1945. Esta Constituição é chamada de polaca, por seguir princípios fascistas do ditador Mussolini. Então dizem que Vargas tinha contatos com Mussolini, fascista da Itália, e queria implantar esse modelo fascista aqui no Brasil também. Graças a Deus não deu certo. E a 5ª Constituição no Brasil continua também chamado Brasil ainda de Estados Unidos do Brasil, em 1949, né? Carta promulgada, ou seja, tem a Assembleia Constituinte, mandato de 5 anos para o presidente, autonomia maior para os estados, defesa da propriedade privada, direito à greve, associação sindical, garantia a liberdade de opinião e expressão. Tem a emenda de 1961, tá? Que foi implantado o parlamentarismo. Pós-renúncia de Jânio Quadros, plebiscito em janeiro de 1963. Os brasileiros optam pelo presidencialismo com João Goulart de presidente. Então, nessa época, em 1961, né, houve essa questão do eles queriam sair do regime presidencialismo e parlamentarista. O que ia mudar? Não teríamos um presidente, teríamos um primeiro-ministro com seu conselho, né, e os ministros do governo, que mandariam no Brasil. Teve por um momento, ia ficar até 1965, acabou acontecendo em 1963. E aí João Goulart se torna presidente. Depois temos a 6ª Constituição do Brasil, que passa a ser chamada aí verdadeiramente o nosso nome de hoje, em 1967, a República Federativa do Brasil. Esse é o nome do Brasil. A Carta promulgada com a Assembleia Constituinte, regime ainda ditatorial, e teve diversos atos institucionais nessa época, por causa da ditadura militar, né? Então teve o ato institucional 2, 3, 4 e o famoso ato institucional 5, que veta todo tipo de liberdade individual do indivíduo naquela época, né? E teve muitas perseguições políticas, né? Torturas, exílio e tudo mais. E a última, 7ª Constituição do nosso país, em 1988, a República Federativa do Brasil, Carta promulgada, teve uma reforma eleitoral, inclusão dos analfabetos, e o voto facultativo para jovens a partir de 16 anos, combate ao racismo, função social das terras, inclusão de mais direitos trabalhistas, defesa da cultura indígena, e esta Constituição é conhecida como a Constituição Cidadã. Tá bom? Então Deus abençoe vocês. Qualquer coisa é só mandar uma pergunta pra gente lá no Classroom e a gente responde. Tá bom? Até a próxima aula. Tchau.